domingo de manhã e nós estamos vendo a série O Surgimento da Doutrina Espírita e as Mesas Girantes. E nós estamos vendo o livro As Mesas Girantes e o Espiritismo. Hoje nós iremos finalizar o item 14 desse livro, que nós dividimos em 3 vídeos, por ser um item muito extenso e não deixar os vídeos mais extensos e cansativos. Então, vamos lá. Os itens que faltaram desse capítulo 14. Gasparim e os fenômenos espíritas verificados nos Estados Unidos, a importante contribuição de Gasparim, críticas de Félix Rubaldi e Victor Meunier, afirmações de Faraday, Charles Richet e as contrações musculares inconscientes e a grande oportunidade de Faraday perdeu. Bom, nós continuamos aqui falando, nós falamos sobre a contribuição de Gasparim, nós começamos essa parte, falar, sobre a contribuição dele na parte da doutrina espírita, porque, lembrando o vídeo anterior, Faraday desenvolveu toda uma tecnologia para aquela época, para que ele pudesse observar o movimento das mesas. Depois ele publicou falando que ele não concordava, que aquilo não tinha, ele se arrependia de ter feito, que ele não ia responder as perguntas das pessoas e que não tinha nada demais ali, que as pessoas estavam sendo iludidas e tudo mais. E aí, para ajudar, a Foucault foi lá e acabou falando a mesma coisa, falando que as pessoas estavam iludidas, que elas ficavam ali se iludindo, vendo as mesas ali girarem, que era por contração muscular. E aí Gasparim ficou revoltadíssimo, Como assim eles não iam responder o que as pessoas fossem perguntar? Como é que era por ação muscular? Ele falou, não é por ação muscular. Porém, ele publicou, e aí a gente vai ler na íntegra. Demonstrar que o fenômeno das mesas girantes é real e que é de natureza puramente física, que não pode ser explicado nem pela ação dos músculos e nem pela ação misteriosa dos espíritos. Então, ele não acreditava na ação dos músculos, que tinha uma força física, mas que ele também não sabia explicar, e que também não tinha os espíritos. Ele não concordava com a ideia de ter os espíritos, Então, ele falava aqui que os espíritos, ele era totalmente contra essa intervenção, dos espíritos, que tinha uma força física, que ele não acreditava nesse surgimento, de espíritos que pudessem, então, ali mover, ou que pudessem ali se comunicar, falar, e também ter ali uma mão que fosse assinar de uma pessoa, a assinatura de uma pessoa que já morreu. Então, ele era totalmente contra isso, Que isso daí ele cita que estava fraudando, estava iludindo, enganando as pessoas, quando se referiam que eram espíritos que estavam movimentando as mesas, que eram espíritos que estavam fazendo, as comunicações através de papel. Então, ele falava que era uma força física, e ele também não concordava com Faraday, que era uma força muscular. De maneira alguma ele acreditava nisso. E aí ele fala que ele comprovou mais centenas de vezes esses fenômenos, ele testemunhou esses fenômenos, mas que quando se referia que era de ação de espíritos, ele era totalmente contra. Ele acreditou apenas nas sessões que ele viu, Então, quando alguém contava de alguma outra sessão que ele não tinha participado e que a pessoa citava que tinha ação de espírito, ele era contra. Ele falava que jamais, que isso não tinha como ser, E ele falava que poderia ser um fluido, e esse fluido, ele não era sobrenatural, ele era um fluido físico que fazia com que essas mesas se movimentassem. Então, ele descartou totalmente a possibilidade de ter, ali espíritos que faziam esse trabalho. E ele fez mais de 12 sessões entre 20 de setembro a 2 de dezembro de 1853, e nas sessões que ele fala, que ele verificou lá que a força era física, era um fluido físico que não tinha nada de sobrenatural. E que ele, depois ele vem concluir que ele faz uma publicação falando que, em 8 de agosto de 1854, que ele não queria ser injusto com Faraday e com o Sr. Foucault, mas que ele achava, que ele não concordou justamente com essa parte deles não permitirem que as pessoas
se opusessem a eles, né? Que as pessoas levantassem dúvida, levantassem perguntas, que as pessoas, eles não iam responder as pessoas e que a conclusão deles era chegada ao final, né? Mas ele fala que eles não poderiam, né, de maneira alguma, descartar que as mesas se moviam, que mesmo tendo a publicação de Faraday, mesmo tendo um monte de pessoas contra, as mesas estavam resistindo, as mesas eram perseverantes a tudo a que as pessoas se opunham, a tudo que era contrário às mesas, né? Então, tipo assim, as mesas não desistiram de mostrar o seu trabalho, mesmo sendo a religião, a ciência, sendo totalmente contra elas, né? Então, as pessoas continuaram fazendo as mesas girarem, né? Participando dos eventos que as mesas giravam, e as mesas também perseveravam. Então, o que ele falava que ele não concordava com isso, que eles poderia ter aberto a opinião e principalmente a experimentar, né? Que eles tivessem experimentado, que não só tivessem visualizado, né? Para poder ali criticar como se eles fossem, né, os donos da verdade. E aí, em 30 de julho de 1853, Félix Robaldi, ele cita, né, que os físicos, né, o sábio físico Faraday, ele poderia ter se proposto ali também a ter vivido as experiências, né, vivido também essa movimentação, podia ter tido contato para ele perceber com o próprio corpo que não tinha como as mesas se movimentarem por ação musculares, né? Em vez de estar ali só observando, né? E ele fala que ele foi só por dedução, né? Então, que ele tinha que ter observado. E ele ainda fala que era para duplicar, triplicar ou quadruplicar a pressão exercida sobre a mesa, e ele veria que a mesa, se ela fosse para se mexer, ela mexeria, e que se tivesse às vezes uma força, essa mesa também ia se mexer, que não tinha como mesas tão grandes fazerem movimentos tão elaborantes só com uma ação muscular. Isso a gente vê, né, gente? Porque às vezes a gente vai pegar uma mesa pra gente erguer sozinho, a mesa é muito pesada. Então não tem como a mesa se movimentar. E só colocando as mãos, só impondo as mãos sobre ela, e aí falar que a mesa vai se movimentar, fazer como se era relatado, né, que a mesa ia de um lado para o outro com os pés erguidos, né? Como, né? Então tinha que ter uma sucção ali na mão, né? E aí também o sábio fisiologista Charles Richet, ele também veio contar sobre a sua experiência, né, sobre o que ele também estava ali presenciando, né? E que ele achava um erro também explicar que tudo era ação de músculos inconscientes. Ele não concordava também com essa teoria. Até porque ele fala de uma experiência que ele, junto ao amigo, solicitaram que fizesse uma mesa. Aí fez a mesa de 1 metro de altura por 1 metro. Ele é uma mesa quadrada, 1 metro também a largura dessa mesa, com os pés pontiagudos para dificultar que ela se levantasse. Então, para a experiência, quando eles receberam essa mesa que foi feita, eles pediram para uma das mulheres colocarem a mão sobre ela e ver se a mesa movimentava. E a mesa fez altas manobras, né, acrobacias ali, que eles relatam que ela realizou com apenas a imposição levemente dessa mulher. Então, como isso ia explicar pela contração muscular, né? Então, também eles eram totalmente contra, né? Então, que não tinha como ser ali por uma mesa. E aí começa como uma força muscular, né? E aí eles começaram a achar que as mesas falantes, né, como eles citam, que elas começaram a se comunicar, poderia ter uma intervenção de uma inteligência extraterrestre, né? Então eles começaram com essa ideia. E aí o senhor William Crookes, em 1853, ele fala, né, que se Faraday tivesse se colocado a fazer a observação e a experimentação, e se ele tivesse conhecido Daniel Dehaene, que jamais ele teria chegado às conclusões que ele chegou. Porque o Sr. Home, ele se
era provido, né, de uma mediunidade muito grande, né? Então ele conseguia ali, através da sua mediunidade, das mesas, também fazer grandes obras para a doutrina espírita, né? Ser um instrumento de trabalho ali da doutrina espírita. Então, ele fala que Faraday perdeu uma grande oportunidade quando ele, né, não conheceu o Sr. Rowan para poder publicar, né, ter uma visão diferente disso, né? Então, Faraday e Foucault achavam que era de músculo, Gasparin um fluido, né, ali físico, né, e os outros, Richet, Roubaud, e aí também o Sr. Crookes acreditavam que existia uma força sobrenatural, né, uma energia, uma inteligência extraterrestre que eles ainda não conheciam ali o que se tratava exatamente. Bom, concluímos esse capítulo, espero que vocês tenham item, né, o item 14. Nós vamos ver o item 15, super interessante, nós vamos falar sobre o Brasil, né? Então, espero que vocês continuem acompanhado com a gente, espero que vocês gostem, estejam gostando, aproveitando para conhecer um pouquinho mais sobre a doutrina espírita. Um ótimo e abençoado domingo a todos nós e mais uma vez, gratidão!